Este é o canal Diversão e Tecnologia. Como já apresentado no enunciado do vídeo, hoje vou apresentar então o último projeto eletrônico aqui da série sobre sistemas de automação. Durante a série sobre sistemas de automação, desenvolvi diversos projetos para demonstrar então o funcionamento dos circuitos eletrônicos com a destinação em fazer uma automação, seja ela residencial, comercial ou mesmo industrial. Desenvolvi diversos projetos, apresentei o funcionamento de cada um, utilizando então os sensores, os atuadores, cada central controlando aí algum tipo de dispositivos dentro então da série. E hoje, para finalizar aqui a última parte da série, da parte dos circuitos eletrônicos, então vou apresentar um circuito que ele vai fazer com que todos esses circuitos aqui, independente da função que executa, todos eles vão ter algo em comum, tá? Então aqui eu tenho alguns dos projetos que foram desenvolvidos na série. Vou deixar aí na descrição um link com todos os projetos, caso você não tenha visto ou que esteja então chegando hoje aqui ao canal. Então lá na descrição vai ter o link para ter acesso aos mais de 20 vídeos que compõem a primeira parte da série sobre sistemas de automação. Também vou deixar aqui na descrição um link para que você possa acessar o meu blog. Lá, além de outros circuitos, você vai encontrar alguns esquemas e também alguns códigos fontes para utilizar aqui nos projetos no qual eu utilizei microcontroladores, né? Então lá no meu blog você vai conseguir então alguns dos esquemas e dos códigos fontes que eu utilizei aqui na série sobre sistemas de automação. E agora vamos ver qual será o projeto de hoje. O projeto escolhido então para finalizar aí a primeira parte da série sobre sistemas de automação é a fonte de alimentação. Vamos falar então um pouquinho sobre as fontes de alimentação que podem então ser utilizadas para alimentar os circuitos eletrônicos. E a nossa fonte de alimentação aqui, ela é uma fonte projetada para ser utilizada em cursos de eletrônica, porque pelos arranjos circuitais que existe aqui. E hoje, para fazer então esta apresentação do último projeto, eu vou montar então esta placa aqui, que é a placa principal da fonte de alimentação. Esta fonte ela é ajustável de 0 a 30 volts, né? Então hoje eu vou falar exclusivamente sobre a placa principal. Então eu tenho aqui a placa que será utilizada para montar então esta parte, e vamos ver quais são os circuitos que compõem todo o arranjo aqui que pode ser utilizado para alimentar tanto os circuitos de automação como também para circuitos de manutenção e reparação, né? Para quem ficar aí até o final do vídeo, eu vou apenas fazer um breve comentário sobre o resto do circuito que compõe então todo o arranjo aqui da fonte de bancada. Para poder fazer a montagem, eu vou fazer então pequenos comentários utilizando então uma parte teórica, e assim que formos passando a parte teórica, vamos montando aqui todos os circuitos e falando então quais são os componentes que são utilizados aqui e qual é a configuração que vamos ter até chegar então à nossa saída ajustável de 0 a 30 volts. Para dar uma introdução do que vamos ver aqui na placa principal, vamos ter então toda a parte aqui de retificação, filtragem, vamos ver aqui a parte aqui de tensão de referência para a saída da fonte, vamos falar sobre os ajustes, sobre os circuito aqui de controle de corrente. Este controle de corrente ele vai servir aqui de proteção para a saída da fonte. Vamos ver aqui então uma fonte
estabilizada de 12 volts. Vamos ver aqui o circuito de proteção, quais serão os tipos de acionamento que nós vamos ter, as indicações visual e a indicação audível através aqui do buzzer que se encontra aqui. Também vamos ver ainda nesta placa aqui um controle de temperatura que vai então acionar aqui o cooler para poder então ajudar na refrigeração aqui da etapa de potência, onde vamos ter aqui os transistores que estão aqui no dissipador, tá? Então este controle de temperatura vai então ser acionado automaticamente conforme for a necessidade aqui da temperatura do dissipador, tá? Então esses aqui serão alguns dos circuitos que nós vamos ver e entender um pouquinho aqui nesta última parte da nossa série sobre sistemas de automação. Então bora para o circuito. Vamos começar a analisar aqui o circuito da fonte através aqui da parte teórica. Primeira coisa é a gente saber de onde que vem a energia, de onde a gente consegue energia, né? Energia pode ser obtida aí de vários meios. Podemos retirar aí, sei lá, de frutas, verdura, do próprio corpo humano, quando nós temos aquela energia estática que é muito prejudicial, principalmente para quem trabalha com componentes eletrônicos, né? Que essa energia acumulada no corpo pode transferir para os componentes, causando a queima do circuito. Então, o importante é quem trabalha com esse tipo de equipamento é sempre ter ali uma proteção, utilizando aí uma manta antiestática, uma pulseira antiestática bem ali aterrada para evitar então que essas energias possam danificar os equipamentos. Outra forma da gente conseguir aí energia é através do sol. Do sol, ele nos dá a possibilidade de utilizarmos placas solares e obter então a tensão contínua, que muitas vezes é a tensão que a gente usa para alimentar os nossos circuitos eletrônicos. Outra forma é através da água, o qual, através da sua força que passa lá pelos geradores em uma usina, acaba se transformando então em uma tensão alternada, que é esta que é enviada tanto para nossas residências, comércio e indústria. Essa tensão alternada então ela vem em um certo nível que deve ser então transformado de acordo para ser utilizado com os equipamentos eletrônicos. E nas tensões contínuas temos os acumuladores, que são dispositivos que conseguem então produzir e armazenar energia. Os tipos mais comuns de acumuladores que nós temos são as pilhas e as baterias, tá? Então esses acumuladores eles são polarizados, até porque a tensão contínua ela tem a sua polaridade positiva e a sua polaridade negativa. Em alguns dispositivos a gente tem então essa indicação através de cores, sendo que a vermelha normalmente é para o positivo ou o VCC e o preto aí para o GND ou o negativo. Nos outros acumuladores então tem lá o sinalzinho de mais que indica então qual que é esse polo positivo. Outra característica a ser analisada nos acumuladores são a tensão e a corrente que cada um consegue fornecer. Então nós temos aí diversos tipos de modelos que servem então para ser utilizados nos nossos circuitos eletrônicos. Em alguns casos vamos ter que fazer uma associação série ou paralelo para obter então a tensão e a corrente necessária para alimentar os nossos circuitos. Alguns desses acumuladores são do tipo descartáveis, irão fornecer então energia por um certo período de tempo. Quando então atingir a sua carga máxima de fornecimento de energia, não mais será possível então manter o nosso circuito alimentado. Com isso vamos ter de substituir então estas pilhas ou baterias, tornando então elas descartáveis, colocando uma nova carga para continuar alimentando os nossos circuitos. Existem outros que são as fontes renováveis, é estas que a gente consegue então recarregar, renovar essa sua energia através de um carregador. Com isso vamos poder manter por mais um certo período de tempo então a carga deste acumulador. Porém vai chegar um momento em que ele também não conseguirá mais fornecer esta energia ou renovar esta energia, tornando-se também um acumulador descartável. Então, outra forma da gente poder obter essa tensão contínua é através da tensão alternada, aquela que vem direto à rede de energia. E será então convertida através das fontes de alimentação, onde nós vamos ter dois tipos de fontes. Aqui temos então um diagrama em blocos de uma fonte linear ou fonte analógica.
E na primeira parte aqui que nós temos a entrada, é onde tem então a entrada do sinal da tensão alternada que vem então da concessionária. E podemos observar aqui através do nosso gráfico da onda senoidal o pico dela, né? Onde vamos ter aqui o semiciclo positivo, o semiciclo negativo, um instante em que passa aqui por zero, e aqui nós temos então uma onda completa que nos diz que aqui estamos tendo então 1 Hz. Tá? E a tensão que é entregue para a gente, ela é entregue por 60 Hz, o que nos diz que em alguns locais onde esta frequência ela é diferente das que nós utilizamos de 60 Hz, os circuitos podem não funcionar adequadamente, principalmente se forem circuitos mais sensíveis de sincronismo. Tá? Então é importante observar aí a frequência que temos de operação da nossa tensão alternada. E o componente que vai fazer essa transformação, vai abaixar essa tensão, que normalmente ela vem da concessionária em torno de 127 ou 220 volts tipicamente, é o transformador, já que estamos analisando uma fonte linear. Tá? E esse transformador vai ter então a função de abaixar esta tensão alternada para um valor adequado para ser utilizado para os nossos circuitos. Normalmente esse transformador, então, após abaixar esta tensão, ele entrega então a tensão agora de secundário, que continua ainda sendo alternada. E esta tensão ela é transformada de forma que não há contato entre o enrolamento primário e o secundário. Tá? Então nós temos aqui o primário e aqui o secundário. Esta transformação é feita por sistema de indução ou sistema eletromagnético. Tá? Então depois que temos aqui entregue a nossa tensão alternada, vemos que o pico agora ele é menor porque a tensão foi abaixada. Nós vamos ter que utilizar agora os componentes eletrônicos para transformar então essa tensão alternada em tensão contínua. O componente que nós utilizamos então é o diodo. Então o diodo irá conduzir em um sentido, né? Então até aqui a gente viu a transformação então do parte alternada para a parte contínua, como vemos aqui que agora nós temos um sinal pulsante retificado em CC. Observando aqui no gráfico, vemos que o diodo ele vai fazer o que? Ele vai cortar o semiciclo negativo. Então nós vamos ter aqui pulsante porque vamos ter apenas o semiciclo positivo. Então, utilizando desta forma, nós vamos dizer que nós temos então um circuito de meia onda, porque nós vamos ter aqui metade da onda pulsando. Tá? Para termos então uma onda completa, nós vamos ver mais à frente o que nós podemos fazer. E para que esse sinal pulsante se torne o mais próximo linear, nós vamos ter que filtrar este circuito para eliminar então esse ripple muito grande que está dando aqui na nossa onda pulsante. Para isso utilizamos os capacitores de filtragem e ele vai filtrar. Então, observando que nós vamos ter uma linha quase linear já, quase reta aqui. Porém, observando que ainda contém alguns sinaizinhos de ripple aqui na nossa onda. E para termos então um sinal totalmente linear, nós utilizamos então um circuito regulador para poder então manter esta onda linear. Tá? Então aqui é um diagrama em blocos de uma fonte e a parte exemplar apenas, vamos dizer, genérica do circuito de uma fonte linear. Aqui vemos então um esquema elétrico completo aqui de uma fonte linear estabilizada, onde temos ali todos os passos que foi exemplificado ali no diagrama em blocos, onde nós vamos ter aqui a entrada da rede 110/220, a proteção inicial da parte primária, os dois bobinamentos aqui do primário, onde vamos ter um bobinamento para a tensão 110, um outro bobinamento aqui para a tensão 220, o qual pode ser selecionado via chave. Então aqui nós temos a parte primária do transformador. E aqui no secundário, podemos então observar que nós vamos ter aqui também dois bobinamentos. Temos aqui duas bobinas, porém essas bobinas elas estão ligadas em série, o qual temos aqui um ponto central, ou CT, ou center tape, que está então fazendo o que? O jampeamento aqui desta primeira bobina para a segunda bobina, ao qual vamos ter aqui em cada uma das bobinas 7,5 volts, e vamos ter agora aqui na saída da soma das duas bobinas
uma tensão de 15 volts por 1 ampere, tá? Então aqui nós temos uma fonte de 15 volts por 1 ampere. E aqui nós vamos ter 4 diodos, porque com 4 diodos conseguimos fazer uma ponte retificadora de onda completa, o qual vamos então agora aqui aproveitar os dois semiciclos da onda senoidal. Com isso, vamos ter então agora aqui o nosso pico de tensão positiva e aqui vamos ter aqui o nosso ponto de referência GND, tá? E aqui o que nós vamos ter? O capacitor de filtragem e um LED indicador com seu resistor de polarização, indicando que a fonte está funcionando. Então até aqui nós vimos então a parte de retificação e de filtragem. Então já teríamos aqui uma fonte funcionando de 15 volts. Vamos ter aqui então uma fonte estabilizada de 12 volts por 1 ampere. Com isso vamos utilizar aqui um circuito regulador. Esse circuito então é um 7812, ao qual ele vai ter a sua entrada aqui de 15 volts e a sua saída será estabilizada em 12 volts e a corrente então de 1 ampere. E aqui vamos ter os capacitores de filtragem do nosso circuito de estabilização. Então este aqui é um esquema genérico de uma fonte linear completa. Pela facilidade de se criar uma fonte linear, por utilizar uma topologia muito fácil, o que em muitos casos que nos diferencia é o que? É o seu tamanho para se fazer uma fonte, os componentes que são utilizados, como por exemplo esta fonte aqui que eu tenho, onde eu tenho aqui um transformador, tem aqui o seu primário, aqui tem o seu secundário, tem aqui as duas bobinas, o center tape, e aqui tem a parte de retificação e filtragem da fonte com o LED que indica então o funcionamento da fonte. Porém, esse tipo de fonte muitas vezes ele não acomoda muito bem dentro dos nossos projetos, até porque hoje em dia os projetos nossos são muito compactos, tá? Então este aqui é um tipo de fonte que ele é útil, porém pela sua robustez aqui em utilizar componentes de tamanho variado, às vezes o nosso projeto fica inviável. Outro tipo de fonte e que é mais moderna e que é muito utilizado hoje é as fontes chaveadas. Como observamos aqui no nosso diagrama em blocos genérico, podemos ver que para fazer uma fonte chaveada utilizamos muito mais blocos, muito mais circuitos para poder então fazer esta fonte, tá? E aqui a gente pode analisar na fonte é que nós vamos ter um princípio de funcionamento semelhante ao da fonte linear, onde vamos ter então a entrada alternada e vamos ter alguns circuitos conversores que irão então converter essa tensão alternada para tensão contínua usando os mesmos circuitos que são o diodo e o capacitor para fazer então a filtragem. Porém, esse circuito ele trabalha em uma frequência diferente. Esta frequência é maior do que a frequência que a gente utiliza em uma fonte linear, tá? Então, para isso, o circuito de chaveamento de uma fonte chaveada é muito complexo para você poder simplesmente fazer estas fontes e poder utilizar nos seus circuitos. Mas é uma das fontes ideais pelo seu tamanho reduzido e pela capacidade também que você tem de aumentar a corrente sem estar utilizando componentes muito robustos. Aqui vemos então um diagrama elétrico de uma fonte chaveada, tá? Então aqui o que nós podemos analisar é o seguinte: nós vamos ter então a entrada alternada, a parte de proteção da tensão, vamos ter aqui a ponte de diodo, assim como temos na fonte linear. Vamos ter aqui o capacitor de filtragem e depois vamos ter então o circuito primário que controla então a parte de chaveamento do nosso transformador chopper, que vai então fazer o que? A transformação da tensão alternada para a tensão contínua. Então este circuito aqui ele é um circuito mais complexo, porém ele tem uma desvantagem que não tem a proteção, ou melhor, a isolação entre as tensões, tá? Este circuito aqui trabalha então tanto o primário como o secundário ali em contato direto com a rede de energia elétrica, muitas das vezes dependendo do arranjo circuital. Então, para trabalhar com fontes chaveadas, deve ser feito por pessoas especializadas com conhecimento neste tipo de circuito. Aqui podemos ver então a diferença do tamanho entre uma fonte linear e uma fonte chaveada.
uma fonte aqui, ó, com 65 watts, olha o tamanho dela em relação a uma fonte que consegue fornecer apenas 29 watts em um circuito linear, tá? E o tamanho dela é bem reduzido, assim como tenho aqui do meu exemplo aqui, ó. Eu tenho então aqui uma fonte linear robusta e aqui eu tenho uma fonte chaveada, o qual eu tenho aqui neste pequeno circuito dois tipos de tensão. Tem a entrada 110/220, que ele faz então a seleção automática, e eu vou ter aqui uma saída de 12 e uma saída de 5 volts, sendo um circuitinho ideal para ser usado com os nossos circuitos microcontroladores, bem como com outros circuitos que não consomem muita corrente, com esta simples fontezinha que eu tenho aqui. Vou dar uma pausa aqui no vídeo, vou dividir ele em duas partes, até para que o vídeo não fique muito extenso, muito enjoativo, e você que chegou até aqui para acompanhar toda a explicação, a montagem aqui da placa principal, então já te convido para você, se não for inscrito, inscreva aí no canal, ative aí o sininho para receber a notificação da segunda parte que eu vou fazer então sobre a continuação aqui do projeto da fonte de bancada, a montagem que nós vamos fazer aqui da placa principal, para você receber aí as notificações então assim que eu publicar a segunda parte, a continuação. E se você está chegando agora e não viu nenhum dos vídeos anteriores, vou deixar então na descrição deste vídeo aqui todos os vídeos que compõem então a série sobre os sistemas de automação, a série que eu apresentei. E este aqui então é o vídeo final desta primeira fase